Quem nunca na vida se pegou pensando e teve um nó na cabeça quando ouviu falar sobre método empírico, método mecanístico empírico, método puramente mecanístico, e aí já não sabia mais nada, que atire a primeira pedra. Só que assim, não pode ser macadame. Escolhe, sei lá, uma BGS no máximo, porque a dimensão do macadame é meio graúda e o estrago pode ser grande. Eu quero manter a minha integridade física e também mental. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Brizola de Mello, eu sou engenheiro civil, sou mestrando em geotecnia e pavimentação e sou um dos cofundadores do projeto Pavimentei. Este projeto que hoje conta com página no Instagram e também esse canal no YouTube. É com grande alegria que a gente chega aqui para gravar muito conteúdo falando sobre aquilo que a gente mais ama, que é a pavimentação. Todos os assuntos que já estão consolidados dentro do universo da engenharia compõem aquele grupo que a gente conhece como grupo mecanicista. Quando a gente dimensiona uma rede elétrica, um motor ou daqui a pouco um galpão industrial, usando, sei lá, o método dos elementos finitos, resistência dos materiais, nós conseguimos dimensionar e realizar cálculos nos baseando nas propriedades dos materiais. E através de equações e resoluções matemáticas é possível que cheguemos ao resultado daquilo que nós estamos projetando. Em resumo, não é necessário que haja nenhuma observação de campo para verificar e dar o aval de que tudo aquilo que a gente projetou de fato é verdade. Já em se tratando da mecânica dos pavimentos, tratar de métodos puramente mecanicistas, nós podemos pensar como se fosse uma utopia, tendo em vista que são inúmeras as variáveis que nós necessitamos considerar quando a gente está tratando de um projeto de pavimento, principalmente quando a gente está analisando o período de vida útil desse nosso pavimento. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre cada um dos métodos e entender onde a pavimentação se encontra hoje. Muitos estudiosos mostram que dimensionamentos de característica puramente empírica são baseados estritamente em correlações feitas a partir dos parâmetros dos materiais e também, ao mesmo tempo, do tráfego, junto com as observações do comportamento desses nossos materiais no campo. E são essas correlações que inspiram na criação de fórmulas, de tabelas, de ábacos, que de certa forma poderão nos levar à compreensão do comportamento e do estado das nossas estruturas, e aí sim vão nos auxiliar naquilo que a gente conhece como dimensionamento de pavimentos. Esses métodos, por se tratarem de situações um tanto simplistas e baseada em correlações, é praticamente impossível que sejam extrapolados para todas as condições de contorno que a gente conhece. Portanto, geralmente métodos empíricos, eles tendem a ser mais regionalizados, porque eles estão formulados e rotulados dentro de determinadas regiões, levando em consideração determinados aspectos próprios e características intrínsecas a determinado tipo de material, a determinado tipo de tráfego, a determinado tipo de situação a qual o pavimento ou a estrutura dimensionada empiricamente está situada. E aqui eu trago dois exemplos, que o primeiro é o método do DNR. DNR, eu não sei como que fala DNR, cada um fala de um jeito na verdade. Produção. E aí? E também o método do CBR. Já num segundo momento, a gente entra num papo que vai falar sobre métodos desenvolvidos a partir da década de 1980, que são os métodos empírico-mecanicistas ou mecanísticos empíricos. Isso vai de acordo com o que você quiser chamar. Muitas escolas dão preferência a empírico-mecanicistas e outras escolas de conhecimento entendem como mecanicistas empíricos ou mecanístico-empíricos. E tá tudo bem, porque é tudo a mesma coisa. Esses métodos, eles se baseiam fundamentalmente nos cálculos de tensões e deformações que o nosso pavimento está sofrendo. E esses partem da compreensão dos parâmetros de rigidez e de danificação do material. E nesse tipo de método são considerados outros fatores além daqueles que eu já mencionei anteriormente, como por exemplo
a atuação do tráfego, os fatores ambientais, por exemplo, oscilações de temperatura, clima, umidade, e além de tudo isso ainda há a aplicação de uma espécie de uma ponderação das variáveis que são retiradas das observações de campo. Então não abandona-se completamente as observações de campo, mas torna isso um pouco mais matemático, e através dessa união é que dá-se a formação desse método de dimensionamento. E como exemplos de métodos mecanísticos empíricos, nós temos o Medina, que é um método de dimensionamento nacional brasileiro, o SAPEM, que é o South Africa Pavement Empiric Mechanics, é o método de dimensionamento mecanístico empírico da África do Sul, e também nós temos um método da AASHTO dos Estados Unidos, é um método mecanístico empírico. E a gente chegou no último, no terceiro tipo de dimensionamento que a gente pode realizar e executar nos nossos pavimentos. Mas antes disso, eu quero te pedir, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim tu pode ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente está iniciando a passar aqui para vocês. Não esquece também, deixa um comentário, qualquer dúvida a gente vai buscar esclarecer. O terceiro tipo de método de dimensionamento que é conhecido é o método puramente mecanicista. Os métodos puramente mecanicistas são aqueles métodos que buscam aplicar as funções de transferência, ou seja, todo aquele estudo que foi feito a partir da danificação que o nosso pavimento teve no decorrer da vida útil, e traduzir isso em acontecimentos visíveis a olho nu, visíveis para quem está rodando, para quem está analisando. Então esses tipos de métodos, eles buscam pegar essas funções de transferência adotando uma teoria que é capaz de prever as tensões e as deformações que vão acontecer no campo e compatibilizar todas elas com as propriedades mecânicas de resistência dos materiais. Olha, o sonho de todo engenheiro que se preze é poder trabalhar com métodos puramente mecanicistas. Mas infelizmente o estado da arte onde a gente se encontra hoje não é aquilo que a gente espera. E ainda está um pouquinho longe, distante de chegar. Mas a gente está trabalhando. Atualmente a pavimentação no mundo encontra-se em viés de atravessar todo esse sistema, onde a gente vai buscar sair de métodos empíricos, que é onde nós nos encontramos hoje, para métodos puramente mecanicistas. Mas ainda há uma longa estrada pela frente. O Brasil, por um exemplo, ainda trabalha com métodos puramente empíricos. E aí, pavimentou? Porque eu pavimentei.